Olá, meus irmãos! Está começando mais um Logos, Legacy Logos, né? O nosso programa aqui de pregação, sermão expositivo. Meu nome é Renata Martins e se caso você tiver alguma dúvida após esse sermão, após essa exposição da palavra, você pode entrar em contato comigo no meu Instagram, Renata Martins MP, tá logo aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo que será um prazer poder aí te ajudar e te responder as suas dúvidas, tá bom? Nós estamos aqui estudando o livro de Isaías e nós vimos várias coisas, já vários acontecimentos e hoje nós vamos estar lendo o capítulo 51. Então vai abrindo a sua Bíblia aí, já vai preparando o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis aí para fazer anotações e se caso você tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o texto, vamos orar e depois vamos aqui de versículo a versículo, trazendo a exposição. Alguns versículos aqui a gente vai ver que são por módulos, né? 1, 2, 3 versículos juntos, mas vamos dar andamento aí ao nosso estudo, combinado? Então, bora lá, vamos ler a palavra do Senhor. Isaías 51, vem falando aqui, né, da mensagem de consolo e de restauração para o povo de Israel. Vamos começar a ler? Isaías 51 diz assim: escutem-me, vocês que me buscam retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira do qual foram cavados. Olhem para Abraão, o seu pai, e para Sara, a qual lhe deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e tornei ele em muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como Éden, os seus ermos como o jardim do Senhor. A alegria e o contentamento serão achados nela. Ações de graça e som de canções. Versículo 4. Escutem-me, povo meu, ouçam-me, nações minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações. As ilhas espalharão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça e a terra se rasgará como uma roupa. E os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha retidão jamais falhará. Ouça-me vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos. Pois a traça os comerá como uma roupa, o verme o devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração também durará. Desperta-te, desperta, veste esta força, o teu braço, ó Senhor, acorda como em dias passados, como em gerações em outrora. Não foste tu quem despedaçaste os monstros dos mares? Que transparecestes aquela serpente aquática? Não foste tu que saqueaste o mar, as águas, os grandes abismos e fizeram uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos, alegria eterna coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Versículo 12. Eu,
Eu mesmo, sou eu quem a consolo. Quem é você para que tema o homem mortal? Os filhos de homens que não passam a relva, e para que esqueçam o Senhor, aquele que fez você. Por que vocês esqueceram o Senhor, aquele que fez você? Olha que mensagem linda, né? A gente já trava aqui porque realmente é muito bonito. O Senhor, aquele que fez vocês, que estendeu os céus, os lançou aqui nos alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente aprovada por causa da ira do opressor, que está inclinado a se destruir. Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em suas masmorras, nem terão falta de pão. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o Senhor dos exércitos, assim é o meu nome. Pus as minhas palavras em sua boca e cobri com as sombras das minhas mãos. E que eu pus os céus no lugar e lancei os alicerces da terra. E que digo a Sião: você é o meu povo. A gente vai parar por aqui. Depois nós vamos dar continuidade no versículo 17. Mas até aqui eu gostaria de dar uma pausa e a gente orar para começar aqui o estudo do capítulo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos o Senhor esse tempo e nós te agradecemos pelo dia de hoje, um dia do qual o Senhor separou para esse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor traga entendimento, que o Senhor revele a tua palavra a nós, que o nosso coração esteja aberto e receptivo para aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Pai, traga a tua mensagem revelada, messiânica, profética, apocalíptica a nós. E Senhor, que no final dessa palavra, o Senhor venha se revelar como nunca antes. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Bom, como eu dizia, esse capítulo 51 de Isaías é uma mensagem de consolo para o povo de Israel. É uma mensagem de restauração. Aquele povo estava muito cansado, muito desanimado, muito entristecido. Eles estavam meio que até relaxados, já estavam acostumados a viver aquilo que eles viviam, que é no exílio. Já tinham 70 anos, tinha pessoas ali que não tinham vivido ainda, né, na terra prometida do qual o Senhor falava. Pessoas ali que, quando eles entraram, o povo de Israel entrou ali no exílio há 70 anos atrás, pessoas que estavam nascendo agora, a partir do momento que estão sendo libertos, estão com 70 anos. Ou seja, talvez tenha pessoas ali que nem sobreviveram, né? Viveram naquele cativeiro, naquele exílio babilônico, né? E aqui, então, o povo, ele está muito cansado, muito oprimido, e Deus vem, através do profeta Isaías, trazer uma mensagem de esperança, trazer uma mensagem de consolo, de restauração das origens daquele povo, querendo trazer no coração deles: ei, lembre-se de onde vocês vieram. E assim começa então aqui no versículo 1, e é muito interessante, tem uma curiosidade aqui, né, onde a Bíblia fala, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: escutem-me. Escutem-me. A gente vai ver esse verbo, né, sendo trago aqui pelo menos 3 vezes aqui nesse capítulo. Ou seja, é Deus falando aqui: ei, presta atenção no que eu estou falando. Ouçam, coloca os seus ouvidos à minha voz e presta atenção no que está sendo dito. É como se Deus reforçasse, né, aqui a importância da fé pelo ouvir. E aqui ele começa falando: escutem-me, vocês que buscam-me retidão e procuram o Senhor. Ele está falando diretamente com os crentes, né? Com as pessoas, daquelas que temiam ao Senhor, aqueles que são corretos, que buscam de fato, que se preocupam de fato em a retidão no Senhor, a obediência ao Senhor, porque era exatamente por este motivo que o povo tinha ido para a Babilônia.
O povo foi para o exílio, passou por esse deserto todo por causa da desobediência. E agora Deus vem trazendo assim: ei, vocês que agora aprenderam a ser reto, vocês que aprenderam com o castigo, que voltaram para mim, é para vocês que eu estou falando. E ele fala: olhem para a rocha do qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, o seu pai, e para Sara, aquela que te deu a luz. Deus está falando com aquele povo desanimado, triste, aquele povo cansado, que era para eles lembrarem de onde eles tinham vindo. Deus estava falando aqui com o seu povo, é o seguinte: lembre-se exatamente de onde você veio. Lembre-se lá do Éden. Eu criei Adão e de Adão vieram todas as nações. Sabe, Deus estava falando aqui: ei, eu sou o mesmo Deus que estava no jardim, o mesmo Deus que criou Adão, sou o mesmo Deus que criou Abraão, o mesmo Deus que criou Sara e fez deles um casal muito velho, um casal muito, antigo, desse filhos também a eles, aquele que cumpre a promessa. Esse sou Deus, sou eu. Esse sou eu ainda continuo cumprindo promessas. É isso que Deus está falando aqui. Ele chama a atenção do seu povo e ele começa a lembrar das origens do qual o povo veio. Muitas vezes, meus queridos, eu e você, nós nos perdemos na nossa vida quando nós esquecemos da origem do qual nós viemos. E eu não estou falando da origem familiar. Eu não estou falando da origem da Renata, que é lá de Divinópolis, que vem da mãe da Tânia, que vem do Geraldo. Não estou falando dessa origem familiar, mas eu estou falando da origem espiritual, da origem também humana, que Deus fez através de Adão e de Eva, e consequentemente todas as gerações veio aí através de Abraão e Sara. É isso que ele está falando aqui. Não está falando somente de uma geração física, mas também de uma geração completa, total, desde o jardim. E aí ele continua dizendo, no versículo 2, parte B: quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e tornei ele muitos. O que Deus está falando aqui? Quando Abraão era apenas um homem, quando Abraão era apenas uma pessoa, eu o chamei. Eu o chamei e eu fiz dele uma grande nação através dele e através de Sara. Da mesma maneira que eu fiz isso uma vez, eu posso fazer de novo. Da mesma maneira que eu cumpri as promessas na vida de Abraão, eu vou cumprir na vida de vocês. Deus está chamando a atenção do povo aqui. E no versículo 3 ele fala algo maravilhoso que ele diz aqui, o profeta diz: com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como Éden. Olha só, o profeta está dizendo aqui: com certeza Deus vai vir para suprir, para trazer consolo. Com total certeza Deus vai trazer tranquilidade. Então ele está lembrando mais uma vez ao povo de que esse Deus é o mesmo Deus de antes e é de hoje. Ele não mudou. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus, ele não mudou até hoje. Ele continua nos consolando, ele continua nos trazendo alegria nos momentos de tristeza. Este é o nosso Deus. E aqui ele continua dizendo aqui: assim como fez, tornará os desertos como o Éden. Ou seja, ele vai fazer dos momentos de deserto, dos momentos de tristeza, dos momentos de deserto da nossa vida, assim como o Éden, cheio de flores, cheio de graça, cheio de sementes. É assim que ele vai fazer. Ele já estava liberando uma palavra profética do qual se cumpriu e ainda vai se cumprir. Porque essa palavra, gente, aqui no capítulo 51, também é uma palavra messiânica. Aqui, quando fala sobre a rocha, está dizendo também a respeito de Jesus. Nós vamos ver mais aqui embaixo que fala sobre o braço forte. O braço forte também está se referindo a Jesus. E aqui no versículo
Continuação do versículo 3, a alegria e contentamento serão achados nela, e ações de graça e sons de canções. É como se Deus falasse: eu vou trazer de volta a alegria para vocês, eu vou trazer de volta canções, júbilos, alegrias para você, meu povo Sião. É isso que ele estava falando. Sião aqui, gente, significa meu povo, tá? É uma maneira carinhosa de Deus chamar o povo dele, né? O povo de Israel. E aqui no versículo 4 tem mais uma vez ele trazendo uma chamada para o povo, dizendo: escuta-me, meu povo, escuta-me. Ele traz mais uma vez essa chamada de atenção para que as pessoas pudessem ouvir a voz dele. Por mais que ele estava usando ali um homem comum e pecador, como qualquer um, como eu e como você, ali Deus estava usando o profeta Isaías, mas ele está dizendo: sou eu quem estou falando. Então escuta a minha voz, escuta o que eu estou dizendo. E ouça-me, nação minha. Ou seja, ele vem de novo, e de novo, e de novo. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Ele está falando de Jesus, né? Ele está falando aqui de Jesus. Versículo 5, minha retidão virá, a minha salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações. Quem é essa pessoa? Quem é esse que vai trazer o braço forte? Quem é esse que está trazendo, né, a justiça? Quem é esse que é a luz do mundo? Jesus. Jesus. Nada mais, nada menos do que Jesus. O profeta Isaías já estava profetizando a vinda do Messias. E aqui ele continua dizendo, no versículo 6, ergam os olhos para os céus e olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se rasgará assim como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Gente, isso aqui é muito interessante, né? A palavra, quando ela vem de Jesus, o Senhor, quando ele chama a atenção do povo e ele começa a falar assim: ergam os seus olhos para os céus e os seus pés fiquem na terra, é como se ele virasse e falasse assim: olha, os seus olhos espirituais têm que estar sempre voltados aos céus. Os nossos olhos espirituais, como povo de Deus, como cristãos, como crentes, nossos olhos têm que estar sempre voltados para o Senhor. Mas os nossos pés devem sempre estar no chão, nessa terra. Sabe, se eu não me engano, foi Henry que disse, quando Deus foi Spurgeon. Spurgeon disse que a eternidade de Deus é algo supremo e que nós devemos olhar aqui na terra com o olhar para o céu. Devemos estar na terra com o olhar para os céus. Então o Senhor chama a atenção do povo aqui: olhe, que os seus olhos estejam para os céus, mas que os seus pés estejam aqui na terra. E ele fala: os céus vão desaparecer como fumaça. Assim como a fumaça vem, vai desaparecer. E ele continua dizendo aqui que a terra vai se rasgar como uma roupa. Como se rasga uma roupa? Como se é rasgado um tecido? Assim será rasgado a terra. É isso que ele fala. E aqui ele disse: os seus habitantes morrerão como moscas. Morrerão como qualquer um inseto, né? Muito interessante isso. E aqui, continuação do versículo 6, ele diz: mas a minha salvação, essa durará para sempre, a minha retidão jamais falhará, jamais falhará. Olha só que coisa interessante, a gente tem que entender, vou até falar por lado de cá, olha só, presta bastante atenção no que eu tenho para te dizer. As coisas terrenas são importantes, mas elas não duram para sempre. As coisas dos céus, o que são eternas, essa sim dura para sempre. É isso que o Senhor está falando. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Carros, casas, famílias, pessoas, bens materiais, tudo isso vai passar. Influencers, né? Famosos, pessoas até mesmo comuns, essas vão passar. Mas as coisas do Senhor, aquilo que são eternos, essas jamais vão se acabar. E aqui, ó, tudo que é terreno, gente, a gente tem que lembrar que é passageiro.
Tudo vai passar. Mas a salvação e a justiça, essa é eterna. Essa prevalece para sempre. Nós temos que, sim, sempre buscarmos o Senhor, para que a nossa salvação jamais seja perdida, né? Para que a justiça do Senhor esteja de fato sobre nós. E aqui o profeta, ele começa a encorajar o povo para tirar os olhos das circunstâncias, tirar os olhos daquilo que eles estavam vivendo e começar a olhar, a colocar os olhos deles para os céus, para o Deus que poderia tirar eles daquela situação. Muitas vezes eu e você estamos vivendo momentos, circunstâncias completamente complicadas, assim como o povo de Israel estava vivendo. Às vezes nós estamos vivendo momentos em deserto e parece que há anos estamos vivendo a mesma situação, mas o Senhor está pedindo: ei, tire os teus olhos dessa situação, tire os teus olhos dessas circunstâncias, mas comece a olhar para mim. Comece a olhar para mim. Me lembro agora dos Salmos, né? 121. Olho para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, a terra, tudo que está aqui é dele, é passageira, mas ele não. Ele é eterno. Amém? Então aqui fica uma lição de fé para nós, né? Olhar para aquilo que a gente não consegue ver. Nós que somos cristãos, a gente não crê pelo que vê. A gente crê no que não vê, não é verdade? Então eu preciso primeiro crer para depois ver. É muito fácil, né, gente? Olhar para aquilo e acreditar naquilo que eu estou vendo. Mas o Senhor nos convida a crer, a andar no sobrenatural, a crer naquilo que ainda é invisível. Em Hebreus 11:1 fala sobre o que é a fé. A fé é aquilo que eu creio, né? Aquilo que eu acredito, mas que eu ainda não vejo. Então, que eu e você estejamos com esse olhar de fé para aquilo que Deus vai fazer por nós. Spurgeon, né, fala: a eternidade de Deus é o antídoto, ou seja, é a vacina contra o desespero humano. A nossa fé, os nossos olhos voltados para o Senhor, esse sim é o antídoto contra tudo isso que está acontecendo na humanidade hoje. Todo o desespero que nós temos. O antídoto é olhar para o Senhor, é confiar nele, confiar. Né? E aqui a gente vai passar para o versículo 7, onde ele diz mais uma vez: ouça-me vocês que sabem o que é direito, né? O que é correto, o que é direto. Olha só, vocês, povo, que tem a minha lei no coração. Deus, ele estava falando diretamente para o seu povo, para nós, os crentes. Né? Vocês que têm a lei no seu coração, vocês que me conhecem no seu coração, não tema a censura de homens e nem fiquem aterrorizados com os seus insultos. Ei, Deus nos chama aqui, querido, a olhar para o povo que nos insulta, que fala mal do cristianismo, que fala mal da igreja evangélica, que seja o que for, que fala mal da palavra de Deus e fala: ei, não tenha medo dessas pessoas. Não tenha medo. Não fiquem não se sintam insultados quando as pessoas falarem mal de você, porque é por mim. Gente, não tem nada melhor nessa vida do que quando alguém está falando mal de você, está falando por causa de Cristo. Significa que você de fato está cumprindo aquilo que o Senhor te chamou para cumprir, que é levar a mensagem do Evangelho da cruz. Se você está sendo elogiado demais, querido, deixa eu te falar uma coisa: repense. Porque o Evangelho nos fala que nós cristãos seremos bombardeados, seremos, né, como que fala? As pessoas vão olhar para nós e vão falar mal de nós, vão seguir nos perseguindo. A gente vê a perseguição cristã que cada dia mais está crescendo para todos os cantos no mundo. Então deixa eu te falar, a palavra está dizendo: vocês quando forem censurados pela minha palavra, vocês quando foram insultados pela minha palavra, não se preocupem, não temem. Deus é maravilhoso, é Ele quem consola o seu povo, é Ele quem protege o seu povo. Se por um acaso você está passando por censuras, por insultos, por causa da palavra de Deus, querido, eu tenho uma palavra para você: creia que o Senhor te protegerá. Se é de fato por causa do Evangelho, o Senhor te protegerá. Amém? E aqui agora vem no versículo 8 dizendo: pois a traça os comerá como a roupa, e os vermes
os devorará com a lã, mas a minha retidão durará para sempre. A minha salvação de geração em geração durará. Gente, aqui o Senhor chama mais uma vez o povo, desperta, desperta, né? Veja aqui o que eu estou fazendo. O Senhor diz mais uma vez, as coisas terrenas passarão, mas as coisas eternas, essas permanecerão. E aqui finaliza, entre aspas, né, o primeiro bloco desse capítulo, e agora entra, aqui a gente pode dizer que era Deus trazendo conforto para o seu povo. E agora, a partir do versículo 9 até o versículo 11, nós vamos ver aqui um tipo de oração, um tipo de oração de angústia, vamos dizer assim, um tempo de angústia que o povo estava passando. E aqui o profeta Isaías começa a falar, desperta, desperta. É como se ele falasse, ei povo, acorda, acorda, desperta. Veste de força o teu braço, ó Senhor, acorda, como em dias passados, como em gerações em outra hora. Não foste tu quem despedaçaste o monstro dos mares, ou seja, o dragão, né? Muitas vezes aqui é usado para lembrar, Deus, é como se as pessoas falassem assim, lembra do que você fez com Raabe, lembra como você fez com o dragão. É uma figura aqui de Faraó, gente. É como se o povo estivesse falando, Deus, lembra-se de nós, assim como o Senhor fez no passado, faça de novo. E aí no versículo, aqui na continuação, do versículo 9, ele diz, não foste tu quem despedaçaste este monstro, né? O monstro é como eu acabei de falar. E aqui no versículo 10 ele fala, não foste tu quem sacaste... Não foste tu quem sacaste do mar as águas do grande abismo e fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar? É como se o povo orasse e falasse assim, Deus, lembre-se de quando o Senhor fez com o mar se abrindo para que Moisés e o povo redimido do Senhor passasse. Faça isso novamente. É uma oração, gente, é um tempo de angústia que o povo de Israel estava vivendo. É um tempo de desespero mesmo que o povo estava vivendo. E agora vem a parte mais linda desse momento de angústia. Se é que a gente pode falar que é algo lindo, mas todo tempo, né, em todo tempo de angústia, de felicidade, de alegria, de tristeza, de solidão, a gente encontra coisas preciosas que Deus quer nos ensinar. E aqui no versículo 11 vem dizendo assim, ó, os resgatados do Senhor voltarão. É uma promessa, né? Voltarão e entrarão em Sião com cânticos, alegrias eternas e alegria eterna coroará a sua cabeça. Ou seja, não precisa temer, não precisa temer. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como que você está vivendo, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus há de destruir, assim como Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje, vai fazer no futuro, a destruição desses dragões, desse faraó, disso tudo que nos persegue. E Ele vem dizendo o seguinte, não temas, eu não mudei. Gente, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Entenda isso e coloca no seu coração. Deus não mudou. O mesmo Deus que libertou no passado, Ele ainda age hoje da mesma maneira. Ele é redentor, que traz a alegria eterna para os seus filhos. E Ele ainda há de trazer uma alegria mais eterna e superior, que é a volta de Jesus. Essa sim é a maior alegria do cristão. E aqui no versículo 12, ele começa a dizer aqui, presta atenção nisso, eu mesmo, sou eu quem o consolo. Eu sou, né? Eu sou. Essa palavra, essa frase, eu sou, é a mesma usada lá no Êxodo, né? Quando Deus fala, eu sou. Quando Jesus também fala, eu sou, é a mesma palavra. Eu sou eu mesmo quem consolo. Ou seja, muitas pessoas começam a querer buscar consolo em dinheiro, em pessoas, em circunstâncias, mas o Senhor, na igreja às vezes também, usa a igreja como, né, vamos dizer assim, muletinha, né, usa amigos para consolo, às vezes usa o cônjuge, né, usa filhos para ser consolados, mas o Senhor está falando aqui, não, sou eu que sou o consolo, sou eu quem consola o povo de Deus,
Sou eu quem consigo colocar nos meus braços e consolá-lo. Sou eu. O Espírito Santo é quem nos consola. Ele é o consolador, né? E aqui ele vai dando continuidade. Deixa eu voltar aqui para onde eu parei. No versículo 12. Quem é você para que temas homens mortais e os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente, apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinado e o que está inclinado a destruir. Por onde está a ira deste opressor? Os prisioneiros escolhidos logo serão postos em liberdade. Deus está falando assim: ei, cadê aqueles que te esqueceram? Se o seu pai ou a sua mãe te esquecer, eu, o Senhor, não te esquecerei. A palavra diz isso logo nos capítulos anteriores. Você que estudou aqui com a gente durante esse tempo, né, o livro de Isaías, vai ver, se eu não me engano, está no capítulo 48, 47, onde Deus fala: pode o pai ou a mãe abandonar, mas eu, o Senhor, não te abandono. Aqui ele está falando: cadê o povo? Cadê aqueles que te abandonaram? Onde estão? Fiquem tranquilos, eu, o Senhor, não vou te abandonar. E ele continua dizendo, né, no versículo 14: os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Ou seja, o tempo de liberdade está chegando para vocês. O tempo de deserto está acabando e o tempo de liberdade está por vir. Vocês não morrerão em suas masmorras e não terão fome de pão. Ou seja, ele ainda vai dizer: eu sou Deus provedor. Eu vou prover moradia, vestimentas, alimentos, não vai faltar. Esse é o nosso Deus. O Deus Jeová Rafá, Jeová Jireh, aquele que não deixa faltar nada. No versículo 15, Deus vem dizendo, né, a palavra de Deus vem dizendo: pois eu, o Senhor, mais uma vez, Deus fala: eu, o Senhor, eu sou Deus. O Deus que agita o mar para que as suas ondas rujam. Eu sou o Senhor dos exércitos, esse é o meu nome. O Deus poderoso. Ele dá ênfase dizendo, né, trazendo na memória do povo, né, do povo dele, do povo de Israel, quem Deus era. Deus, ele começa a trazer na memória daquele povo toda a sua origem. Quantas vezes eu e você precisamos trazer na nossa memória quem Deus é. E Deus é esse, soberano, provedor. Ele é o quem consola, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele quem nos protege, o braço forte, aquele que dá consolo a Sião. Esse é o nosso Deus. E aqui ele fala no versículo 16: eu pus as minhas palavras em sua boca. Olha só, eu pus as minhas palavras na sua boca e cobri com a sombra das minhas mãos. Ele está falando aqui, ó, exatamente falando com o povo o seguinte: eu estou colocando as minhas palavras na boca do meu profeta. Através do meu profeta sou eu quem estou liberando essa palavra. Sabe, muitas vezes Deus nos usa, assim como ele usou o profeta Isaías para liberar palavras para o povo. Querido, deixa eu te falar, somente um profeta, somente uma pessoa de Deus verdadeira, que anda assim, ó, com o papai, esse sim vai liberar palavras vindas do céu. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é aquilo que o Senhor te chamou para ser, mas você, profeta, eu quero falar especificamente com os profetas que me assistem agora. Profetas, ouçam a voz de Deus. Vocês são assim, ó, como esse microfone, falando para o povo. Vocês é aqueles que ouvem a voz de Deus e libera a palavra profética para o povo. Assim como o microfone que está projetando aqui a minha voz, né? Assim é os profetas. Os profetas são aqueles que liberam aquilo que Deus está falando. Então, se você, profeta, está aí desanimado, está cansado, está como, ai, Deus não fala comigo mais, querido, talvez seja o momento de você repensar e se colocar num lugar de arrependimento, de oração, porque é isso que o Senhor está nos chamando em todo o tempo, né? Em todo o tempo, em todo o evangelho, nos chamando para arrependimento. E o Senhor vai fazer assim, ó: eu pus as minhas palavras
palavras na sua boca. Ou seja, Deus quer usar mesmo, literalmente, os profetas dessa geração, os profetas brasileiros. O Senhor ainda quer colocar as palavras dele na nossa boca, amém? Então aqui ele vem dizendo: e que eu pus os céus no lugar e lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião: você é o meu povo, você é o meu povo. O Senhor deixa claro o quanto Ele ama o seu povo. Ele fala o tempo inteiro: vocês são meus. Vocês já viram uma mãe, gente? Uma mãe e um pai, quando tem orgulho de um filho, eles falam para proteger, para mostrar orgulho, eles falam o tempo todo, né? Esse é o meu filho, essa é a minha filha, essa sim é a menina dos meus olhos, né? Quando Deus quer proteger, Ele fala: ei, para, esse é o meu povo, é o meu povo, é as meninas dos meus olhos, são meus. Sabe, é lindo como Deus, né, protege o seu povo, guarda o seu povo. E assim Ele é até hoje comigo e com você. Agora nós vamos entrar aqui, na partir do verso 17, para a gente dar finalidade aqui para o estudo. E é agora um terceiro bloco desse capítulo de 51, que é onde fala sobre o cálice da ira do Senhor. Eu quero te chamar bastante atenção para esse momento, porque de fato todo o capítulo de 51 é messiânico, mas essa parte vem falar sobre a ira vindoura do Senhor, sobre a ira que virá sobre todas as nações. E o capítulo 17, nós vamos ler versículo por versículo aqui e a gente vai falando. Ele fala: desperta-te, desperta-te, ou seja, ele chama de novo o povo para acordar. Levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que fez os homens cambalearem, ou seja, embebedarem. Ele está falando aqui: ei, vocês que passaram pelo castigo da minha ira, é para vocês que eu estou falando. Versículo 18: de todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la, e de todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la à mão. Quem poderá consolá-la? Será essas duas desgraças que atingirão? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Os seus filhos desmaiarão. Eles jazem no início de cada rua, como etíope, ou seja, como bichos, né? Pego numa rede, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão de Deus. Ou seja, o povo aqui estava totalmente desesperado, porque eles estavam vivendo o momento, né, do cálice da ira do Senhor. Gente, Deus é amor, mas Deus também é justiça. É justiça. A justiça dele virá, independente do que nós fizermos, a justiça de Deus virá. E ai daquele que estiver em desobediência, ai daquele que estiver enganando o povo de Deus, ai daquele que estiver trazendo conflitos, problemas, né? Que estiver pisando em cima do povo de Deus. Deus, ele não deixa o seu povo impune. Ele conserta, ele corrige, assim como um pai e uma mãe faz com o seu filho. E eu tenho certeza, eu ainda não sou mãe, mas eu tenho certeza que pais e mães ficam tristes ao corrigir filhos. Eu tenho certeza absoluta. Eu lembro quando eu era mais nova, gente, pensa na mulher que apanhava. Pensa na menina que era chamada a atenção. Era eu. A minha mãe, por várias vezes, eu vi a minha mãe e o meu pai, depois de chamar a minha atenção, depois de colocar-me de castigo, eu via no olhar deles a tristeza. Não pelo que estava acontecendo, mas pela forma como eles me xingaram, a forma como eles me tratavam naquele momento. Mas era necessária a correção. O castigo era necessário. Assim é Deus. Deus, ele não se agrada, ele não fica feliz com a correção dos seus filhos. Não fica. Mas é necessário. É necessário. E ele fala aqui, ó, depois de tudo aí que vocês passaram, quem vai consolar vocês? Sou eu. Vocês que entraram, né, estão cheios da ira do Senhor. O povo estava desesperado. Versículo 21. Portanto, ouçam isso. Deus chama a atenção o tempo todo para o povo dar ouvidos, né? Aquilo que Deus estava falando. Ouçam isso, você aflita, embriagada, mas não de vinho. Assim diz o seu soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Olha só, ele fala mais uma vez: o seu Deus, o meu Deus nos defende, independente de qualquer coisa.
nos defende. Veja que eu tirarei, né? Tirei da mão, da sua mão o cálice que fez cambalear. Dele, do cálice, da minha ira, vocês nunca mais irão beber. O que Deus está falando aqui, gente? Deus está trazendo para o povo de Israel uma linda promessa, uma maravilhosa promessa, dizendo: vocês agora foram castigados, eu como pai castiguei, vocês entenderam, e agora eu vou retirar o cálice da minha ira sobre vocês. Vocês nunca mais vão beber desse cálice. Dessa ira, vocês nunca mais vão beber. E aqui, olha que interessante, ele continua dizendo aqui, né? Vocês nunca mais vão beber. E no versículo 23, eu porei nas mãos dos que te atormentaram. Agora, o que Deus está falando? Eu vou tirar a ira de vocês. Eu vou tirar esse cálice da ira. Estou purificando vocês, vocês já entenderam. Mas aqueles que te oprimiram, aqueles que atormentaram vocês, né? Que disseram vocês, caiam prostradas para que andemos sobre vocês e vocês fazem as suas costas como chão, como uma rua para que a gente possa andar. É sobre esses agora que Deus vai colocar a ira dele. Gente, isso aqui exatamente precede, né? Já fala lá da palavra profética de Apocalipse. Quando os selos se abrirão, né? É quando a ira de Deus virá e virá sobre todas as nações. Deus vai tirar e já tirou através de Cristo Jesus, o Messias. Ele sim tomou o cálice da ira, né? Ali em Mateus, se eu não me engano, eu acho que eu anotei aqui, Mateus 26, 39, ali é o cálice da ira de Deus veio sobre Jesus, ao ponto dele falar: Senhor, meu Pai, afasta de mim o quê? Este cálice, e que não seja feito, mas que não seja feita a minha vontade, faça a sua. Aqui, gente, é a maior prova de amor de Deus para a sua humanidade. Jesus te entregando por mim e por você, tirando esse cálice da ira de Deus sobre mim e sobre você, e derramando sobre o seu próprio filho. Para quê? Para que eu e você tivéssemos a alegria da salvação. A alegria da salvação. Sabe, o pastor Flavinho, ele tem uma frase que ele sempre fala, e algo mexe muito comigo essa frase. Ele sempre fala assim: se o Senhor não quiser fazer mais nada por você, já é o suficiente. Porque a cruz do Calvário é suficiente. Você já parou para pensar nisso? Se o Senhor não quiser fazer mais nada por mim, por você, queridos, Ele não precisa fazer. Não precisa, porque Ele já fez tudo. O cálice da ira do Senhor foi derramado sobre o Filho de Deus, para nos dar essa liberdade, para nos dar a salvação nele. Então, que eu e você venhamos ficar alegres em salvação. O Evangelho é o cumprimento total aqui, né, de Isaías 51, porque Cristo sim tomou sobre si a ira para que nós fôssemos libertos, para que a gente fosse liberto não agora, mas para sempre. Para sempre. E aqui eu quero trazer agora a conclusão, né, desse capítulo maravilhoso, lindo que nós vimos aqui, que é o capítulo 51, que é, lembrando, é uma mensagem de consolo, uma mensagem de fé, uma mensagem aqui de restauração para o seu povo, não somente para o povo de Israel, mas a gente pode trazer para a gente também e lembrar que o seu povo, Deus, eu coloquei aqui 3 pontos para que a gente possa relembrar dessas 3 grandes verdades que esse capítulo nos traz. Deus é fiel. A gente não pode esquecer disso. Ele é fiel e Ele cumpre as suas palavras, as suas promessas. Aquilo que Deus fala, querido, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele prometeu a Abraão e para Sara que eles teriam um filho e eles seriam pais de multidões, mesmo velhos. O Senhor foi lá e cumpriu. A palavra de Deus, uma vez dita, acabou. Né? Segundo ponto aqui que eu quero falar é: a sua salvação é eterna e inabalável. A salvação do Senhor, ela é eterna, inabalável. Não fique presos, querido, nas coisas mundanas. Não fique preso naquilo que dissolve rápido, que abala rápido. Não, mas vamos ficar atentos à salvação, aquilo que é inabalável. E o Senhor, Ele é o consolo presente, pessoal de cada um de nós.
né? Mesmo quando o povo estava ali no cativeiro, mesmo quando o povo estava ali cansado, opressos, oprimidos, né? Reclamando, porque eles já estavam até ficando já tranquilos, entre aspas, já estavam até acostumados a viver aquela vida ali. Mesmo naquele momento, o Senhor ainda chama eles para ouvir a voz de Deus, para lembrar de onde eles vieram, né, das raízes dele, e para confiar nesse Deus. Assim, essa é a mesma mensagem que Deus traz para mim e para você hoje como igreja, né? Ele quer fazer o quê? Levante os nossos olhos. Pare de olhar para as circunstâncias, levante para os seus olhos, para as coisas eternas. Para mim, eu não mudei. Esse é o nosso Deus. E aqui quero trazer para vocês alguma aplicação pessoal, para a gente trazer para a nossa vida mesmo e pensar através desse capítulo que nós estudamos. Primeira aplicação que eu quero trazer aqui para vocês é que quando você e eu estivermos desanimados, estivermos estressados, cansados, oprimidos, né? Totalmente desanimados mesmo, lembre-se de onde Deus tirou vocês. Deus não nos criou da nossa mãe e do nosso pai. Não é isso. Mas vamos nos lembrar de onde Deus nos criou, que é lá do Éden. Perfeitos, em pleno estado, né? Nós viemos daquele lugar. Quando o futuro parecer incerto, confie na justiça e na salvação eterna de Deus. Aos nossos olhos pode parecer tudo uma complicação, pode parecer que está tudo errado, que não vai chegar em lugar nenhum, que não tem a luz no fim do túnel. Lembre-se e confie na justiça de Deus e na salvação eterna. É isso que nós devemos confiar. Terceiro ponto, quando o medo vier para te dominar, aquele medo, sabe, de que as coisas vão dar errada. Quando o medo vier te dominar, ouça a voz de Deus, ore ao Senhor. Peça ao Senhor para falar com você, leia a palavra, ouça louvores, permita, né, com que os seus ouvidos estejam completamente dispostos a ouvir a palavra de Deus, porque eu sei que Deus vai falar com você. E a primeira coisa que você tem que trazer no seu coração, essa voz de Deus é: eu sou o seu consolo. Está lá no versículo 12 que nós lemos, né? Está lá no versículo 12. Para finalizar, o quarto ponto é, quando sentir o peso do pecado, querido, quando você sentir o peso daquele pecado sobre as suas costas, lembre-se que o Redentor, o nosso Redentor, já tomou este lugar, já tomou, né, o cálice da ira no meu e no seu lugar. O Senhor nos perdoou de todo o nosso pecado. Nós estamos livres em Jesus. Nele nós somos livres. Viva com alegria. Viva com alegria. Porque o Redentor, esse sim, ele nos livrou de todas as coisas, de todo o pecado. Amém? Gente, essa é a palavra. Mais uma vez, eu quero lembrar você, se caso você teve alguma dúvida, né, em relação a esse texto, mande uma mensagem para mim no meu Instagram, Renata Martins MP, está aparecendo aqui na sua tela. Vai ser um prazer te responder e te trazer, né, tirar suas dúvidas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E relembre-se, o Senhor é soberano e é Ele quem te consola. Deus te abençoe. A gente fica até a próxima vez, a gente se encontra. Tchau!